6, 1, A recordar os Afonsinhos do Condado no início desta hora das 10 horas 6 minutos e meia, estava prometido. Cá os temos connosco para exercer o seu direito de liberdade de expressão, os nossos dois jovens politicamente incorretos, André Ferreira, Francisco Gomes. Rapazes, boas festas e bom trabalho. Bom dia, Maria João, boas festas também para ti, bom dia também ao Francisco e boas festas obviamente para ele e para todos os nossos ouvintes, num dia especial em que estamos a fazer então o programa fora do nosso horário normal, porque foi feriado ontem, neste caso e dia de Natal ontem. Também esperar que obviamente todos os nossos ouvintes tenham tido uma boa altura natalícia, uma boa consoada, um bom dia de Natal junto com as vossas famílias e que tenham passado obviamente os melhores momentos unidos e juntos com elas. E portanto estamos aqui mais uma vez esta semana para ver se não fazemos tantas amizades por causa da altura natalícia e vamos começar então com os nossos pontos prévios. Vou começar aqui com duas notas e vou puxar a brasa um bocadinho à minha sardinha, neste caso à minha cidade, em que temos uma magnólia de Mangualde que está entre as finalistas da Árvore do Ano. Árvores com história estão numa lista de votação até dia 5 de janeiro para escolher a espécie de 2024. Entre as nomeadas para esta distinção está então a magnólia, que se situa no Palácio dos Condes em Mangualde e é a única representante da região de Viseu nesta iniciativa. Pelos nomeados que eu estive a ver, infelizmente não há nenhuma da região de Aveiro, mas obviamente que eu deste lado espero que esta magnólia então vença e vai então a votos para então a árvore de 2024. E também na região de Mangualde existe uma aranha rara que supostamente pensavam que estava desaparecida há 92 anos, mas foi redescoberta numa aldeia também aqui de Mangualde, neste caso de Fagilde. É uma aranha tímida que esconde bem a porta de sua casa, entre aspas. Chama-se a buraqueira de Fagilde e não era vista desde a sua descrição em 1931. Agora cientistas voltaram a avistá-la de novo, então nesta mesma aldeia. E com base nos dois exemplares recolhidos na época, as fêmeas da espécie têm um corpo castanho escuro e estima-se que cresçam até 2,2 centímetros, peço desculpa, de comprimento. Portanto, aqui aranhas mesmo muito pequeninas, mas ficam aqui então estes pontos da minha cidade, num ano em que eu acho que só falei mal na altura da Feira dos Santos. Agora decidi ser um bocadinho mais simpático e trazer então estes dois pontos positivos. Portanto, é esperar então que a magnólia daqui da região vença esta votação a nível nacional, ou que fique pelo menos numa melhor posição, mas não deixa de ser uma boa árvore situada no sítio onde está e, portanto, esta aranha, obviamente, que não seja daquelas aranhas esquisitas todas venenosas e que seja só daquelas simpáticas. Portanto, ficam aqui então estes pontos prévios daqui, pronto, da minha região, neste caso. Antes de mais, bom dia Maria João, bom dia Luís da Terra Nova, bom dia André Ferreira e um Feliz Natal para todos. Neste dia 26, em que eu tenho quase certeza que todos os ouvintes passaram o dia de Natal com muitas saudades de os ouvirem a fazer amigos, mas começando rapidamente em relação à magnólia, espero estar a dizer de forma correta, a magnólia Mangualde, esperemos que vença, até porque Mangualde ultimamente não tem dado muitas felicidades ao país, tanto como selecionador da seleção feminina, como com o aracnídeo que o André apresentou hoje. Eu, em relação a aracnídeos, tenho uma relação muito complicada com eles. O único que eu gosto de ver é o Spider-Man, porque sei que aquilo não é verdadeiro, porque todos os outros têm uma leve representação com a realidade. Eu tenho uma relação muito difícil com esse e pergunto aos meus cientistas se o bichinho não estava tão bem lá escondido, não vamos mexer neste bicho, depois começam a vir teorias à cabeça muito pouco agradáveis, por assim dizer, mas esperemos que tudo corra pelo melhor. E rapidamente, voltamos aqui, como é que não podia deixar de ser no último programa do ano, mais uma vez falar do desporto no feminino, dois pontos tristes, um ponto positivo em relação a um ponto triste, o que está a acontecer no Atlético Mineiro do Brasil, o clube brasileiro. O jornal GE da Globo, pertencente ao Grupo Globo, publicou uma matéria muito triste em relação ao clube, em que aparece um relato das atletas em relação às condições, ou à falta de condições que têm no clube. São casos absolutamente inacreditáveis, como por exemplo, elas treinam parte da época num sítio, mas num local que nem sequer é um campo oficial, um daqueles campos
que as pessoas podem alugar, qualquer pessoa pode alugar para jogar com os amigos, e depois tem o sítio da sua preparação física propriamente dita, parte da fisioterapia, num local a 10 km, ou seja, treinam num local e depois fazem 10 km para ir para a parte da fisioterapia. Fora falta de apoio estrutural que o clube dá, como por exemplo os equipamentos, chuteiras, enfim, é absolutamente inacreditável o que está a acontecer num clube, ainda por cima com a importância que o Atlético Mineiro tem tido ao longo dos últimos anos no Brasil, e também por cá, se calhar, um problema de Atléticos, o Atlético de Portugal, que foi multado pela Federação Portuguesa, pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, por atraso a pagamento a atletas relativo à época 2021 a 2022. É curioso que para este tipo de coisas o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol acorda. No entanto, outras coisas são capazes de ser também muito graves, o Conselho de Disciplina deve estar a dormir. Se calhar o que aconteceu, aqui fala que é a secção não profissional do Conselho de Disciplina, se calhar troca-se, um lá estão os competentes, o outro não, faz-se aqui uma inversão e fica só a secção, ou melhor, a secção não profissional toma conta de todo o Conselho de Disciplina, porque estes senhores ao menos têm uma coisa que se chama trabalhar e são competentes, apesar do atraso no castigo, pelo menos aqui algumas provas de competência. No ponto positivo, dar os parabéns à equipa de futsal feminino do Sport Lisboa e Benfica pela conquista da Women's European Champions. É uma competição, é uma espécie de campeonato europeu de clubes de futsal feminino. Eu digo uma espécie porque não é uma competição sancionada pela UEFA, uma vez, ou seja, não é uma competição oficial, tem o apoio da UEFA, mas não é uma competição oficial, uma vez que a UEFA ainda não se decidiu para a organização de uma Champions feminina. Tendo em conta o apoio da UEFA a esta competição, provavelmente será, daqui a uns anos, quando a UEFA finalmente decidir criar a competição, os clubes que venceram este título poderão equivaler isto a um campeonato europeu, mas parabéns a esta seleção feminina, esta equipa feminina do Sport Lisboa e Benfica, pela conquista deste título, que, como disse aqui há uns tempos, a guarda-redes da equipa feminina era uma obsessão desta equipa e venceram, e é engraçado porque nos relatos pós-jogo elas já estavam pensando na conquista do campeonato. É absolutamente inacreditável o que se passa nesta equipa. Relativamente aos pontos do Francisco, obviamente é lamentar aquilo que se está a passar nos Atléticos, neste caso, mas é esperar então que todos os intervenientes consigam levantar as equipas lá em cima e recuperar então o que exatamente falta fazer àquelas equipas. E relativamente ao Benfica, é dar os parabéns, apesar de não ser uma competição oficial, como nós costumamos dizer, nem que seja o Berlim, nós gostamos que as equipas portuguesas ganhem, obviamente mais da nossa parte do Benfica, mas são coisas que não têm nada a ver para aqui, mas obviamente nas competições europeias queremos que as equipas portuguesas ganhem, nem que seja o Berlim. Portanto, aqui dar os parabéns então ao Benfica feminino por esta conquista. Relativamente aos temas, vamos passar a um tema que entrou em voga, acho que foi no final do dia do nosso último programa na semana passada, em que o Papa Francisco referiu que a Igreja Católica, para ser mais inclusiva, anunciou que vai permitir que padres passem a abençoar casais homossexuais. Alguns sacerdotes já abençoavam um grande número de pessoas, oferecendo uma oração, pedindo a presença de Deus, mas o Vaticano, entretanto, também vinha mantendo algumas declarações contraditórias e não aceitar também exatamente este tipo de ações em relação a casamentos homossexuais. A nova orientação não altera a visão que a Igreja mantém relativamente ao casamento de pessoas do mesmo sexo, mas a benção estima-se e destina-se, obviamente, àqueles que, como refere o Papa, diz que todos aqueles que, reconhecendo-se desamparados e necessitados da sua ajuda, não reivindicam a legitimidade da sua própria condição e até querem ter uma presença assídua na igreja. Apesar de não estar previsto nenhum ritual para a benção dos casais homossexuais em específico, neste caso, ou numa situação irregular, o texto escreve que também não deve ser impedida ou proibida a proximidade da igreja em todas as situações em que a benção é solicitada. Portanto, aqui, mais uma vez, o Papa Francisco a ter uma abertura um bocadinho maior relativamente àquela que temos vindo a ter em todos os papados que existiram, obviamente, mas aqui um bocadinho mais evoluídos e felizmente com a Igreja a começar a entrar no século XXI a sério.
é um passo bastante importante, apesar da Igreja continuar a não reconhecer o casamento homossexual, e tem todo o direito, obviamente, de o fazer relativamente às questões do que é descrito na Bíblia. Existir uma união, como já o Papa Francisco tem vindo demonstrando ao longo do seu mandato de Papa, neste caso, tem vindo a ser muito coerente, portanto, tem vindo sempre a agregar todas as pessoas na Igreja Católica, tem vindo a tentar criar mais união, e isso é muito bom, é muito positivo, porque independentemente da situação das pessoas, se forem ricas, pobres, homossexuais, heterossexuais, transgênero, obviamente que todos são bem-vindos na Igreja. Não é que eu seja religioso praticante, mas obviamente que no final das contas acabo por gostar de ver que existe união, nem que seja numa zona em que muito recentemente se fala de que existe só racismo neste caso, ou só afastamento das pessoas relativamente a certas situações, mas é bom ver que o contrário está a começar a acontecer, e começar a ver que a Igreja está a acolher exatamente todos como o que deveria ter sido, como deveria ter acontecido sempre. Portanto, aqui estas declarações do Papa vêm demonstrar exatamente isso, é dar os parabéns uma vez mais à Igreja por estar a dar estes passos enormes no que diz respeito à mudança do olhar das pessoas para com as pessoas de relações homossexuais, casais homossexuais, e fica aqui então um meio-meio, não é que a Igreja diga que aceita 100%, mas obviamente que também não vai fechar a porta para quem precisa exatamente de uma mão amiga, de uma ajuda, de um apoio, nem que seja de uma oração. Portanto, fica aqui um ponto positivo neste final de ano, uma declaração bastante positiva. O Papa também recentemente fez a sua declaração habitual na altura do Natal, muito, muito agregador, obviamente, também, e portanto fica aqui então mais um ponto positivo, nesta altura em que só se fala de guerras, só se fala de desunião, só se fala de confrontos. Acaba por ser bastante positivo estarmos a ver este tipo de coisas, mas não é nada que não me surpreenda vindo do Papa Francisco, apesar de lá estar eu não acompanhar tanto como, por exemplo, o Francisco acompanho, mas acaba por me satisfazer exatamente este tipo de declarações, e ver que o Papa Francisco anda mesmo a mudar a Igreja já desde que iniciou o seu papado. Portanto, fica aqui, acabamos 2023 obviamente com uma declaração bastante positiva do líder máximo da Igreja Católica. Eu gostava de pegar uma palavra que tu disseste, é o todos, quando o Papa Francisco está cá em Portugal, e mais que uma vez repete durante a Jornada Mundial da Juventude, todos, este todos do Papa Francisco, ao longo do seu papado podemos ver que é todos, no sentido daquilo, enfim, da expressão que eu não gosto muito, chamada pessoa humana, mas em relação à pessoa, em relação ao ser humano que ali está à sua frente. Recordo também, quando na Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco, na campanha das aparições em Fátima, diz que gosta muito daquela campanha porque ela carrega um simbolismo muito grande. Para quem não foi, a capela é completamente aberta, não tem portas. Ele diz isso, que é uma capinha sem portas, um sítio sem portas, como toda a Igreja não é e também devia ser. É assim que o Papa Francisco vê, e de forma muito correta, no meu entender, que a ideia do Papa Francisco, aliás, recomendo os senhores ouvintes conseguirem, e passando a publicidade, Disney Plus, existe um documentário chamado Amém com o Papa Francisco. É uma série de jovens que estão numa conversa com o Papa Francisco a fazer-lhe perguntas, e a dada altura refere-se a este tema, e vejo a posição do Papa Francisco, a forma como ele fala. Ele é muito conciso, muito sério, muito... é aquilo que ele nos tem sempre habituado, que é a Igreja neste tipo de casos não tem que ter a postura, mais do que a postura doutrinária daquilo que são as suas regras, tem que olhar para quem está à sua frente, para a pessoa. Aliás, o próprio cardeal Américo Aguiar, neste momento bispo de Setúbal, peço perdão, o que foi um dos grandes responsáveis pela Jornada Mundial da Juventude em Portugal, ele falou disso recentemente em relação a este documento do Papa Francisco, que quem está contra este documento olha para o documento como um documento, olha para aquilo como uma regra ou como uma recomendação ampla, vazia, e esquece que existem pessoas do outro lado. E que quando é muito giro nós discutirmos o documento como amplo, como aquilo que ele é, papel, aliás, letras num papel, do que é parafrasear, não é exatamente isso que ele diz, mas depois, quando chega a pessoa à frente, neste caso dele, ele fala enquanto
uma da igreja e pede a bênção, ele diz isto, quase que a obrigação dele é dar a bênção, porque ali está uma pessoa, está um rosto, está um nome, e é esta a postura que claramente o Papa Francisco tem defendido ao longo dos últimos anos na Igreja Católica. Na minha perspectiva, mais correto seria muito difícil, e é uma postura que existem muitos senhores bispos, senhores padres e não só leigos também que não concordam muito, e eu gostaria de saber o porquê. Eu recordo que, por exemplo, nos Estados Unidos a questão anti-Papa Francisco é uma ala absolutamente enorme, quando parece-me a mim que os Estados Unidos, se calhar os bispos dos Estados Unidos têm problemas internos um bocadinho maiores do que este, olhando para aquilo que são as notícias que saem do país. E não só, também houve neste momento, acho que um bispo ou um cardeal ucraniano, se eu não estou erro, também veio contra esta medida, e muitos outros espalhados pelo mundo com mais ou menos voz em relação à imprensa. E isto é algo que quem está surpreendido com esta atitude, claramente, com alguma legitimidade, não acompanha aquilo que o Papa Francisco tem defendido ao longo dos últimos anos do seu papado, praticamente desde o início. Eu lembro-me que uma das declarações mais polémicas do Papa Francisco foi no início do papado, aliás, um dos atos mais difíceis foi no início do papado, quando ele, numa altura do Natal, faz uma Eucaristia no Vaticano para mães solteiras e casais homossexuais, e ele tem isto, em que ele os abençoa, e ele tem isto aqui sucessivamente. Isto é uma atitude sucessiva, é uma postura completamente sucessiva do Papa Francisco, que mais uma vez mostra aquilo que eu tenho defendido, e aliás, mais que uma vez conversei isto com o André noutros sentidos, que é assim que tem que ser. Saímos de um Papa Bento XVI, aqui, desculpe por dar algo na questão da igreja, com menos postura, e temos um Papa Francisco, e neste momento acho que o Papa Francisco está a colocar aquilo que é o papel do papado muito acima, e está aqui neste momento a tentar fazer aquilo que se calhar convém à Igreja Católica, tendo em conta o número de crentes que se afastam, entrar no chamado século XXI e perceber, como o próprio Papa Francisco já disse, que não é a sociedade que tem que se adaptar à Igreja, não são os tempos que têm que se adaptar à Igreja, é a Igreja que se tem que adaptar aos tempos, no sentido que a Igreja não pode estar à espera que a Igreja tem que acompanhar as mentalidades, tem que acompanhar as alturas, isto é, estar presente nas redes sociais, perceber que neste momento estes temas a Igreja tem que os discutir, tem que os falar e tem que os pôr em cima da mesa, e que aquela questão de fica tudo cá dentro, não digas nada a ninguém, não pode acontecer, como basta vermos a postura que o Papa Francisco teve em relação aos abusos na Igreja Católica, mais uma vez prova-se que com um grande líder, normalmente as instituições que eles lideram costumam crescer também atrás de si. Rapidamente aqui, só para terminar, uma nota também com um ponto em relação àquele novo símbolo do governo. Pessoal, estamos a exagerar mais, o símbolo é feio que dói. Eu acho que o símbolo do governo devia transmitir alguma coisa da cultura portuguesa, também acho, mas pronto, também não é assim tão grave, não exageremos com isto. Num país como neste momento temos o Estado de Portugal, com as urgências de educação, se calhar são temas mais importantes para estarmos aqui a discutir do que um desenho que parece que foi feito no peito. Não estou a dizer que foi, há uma senhora artista, não se nego, mas vamos discutir coisas mais interessantes. Sim, temos muitas coisas mais interessantes para discutir do que, neste caso, três cores, que infelizmente é o que acaba por acontecer, é aceitar e seguir em frente, independentemente do preço, de que tenha sido o símbolo, mas para a semana então estaremos aqui mais uma vez para discutir exatamente mais coisas novas, fazer uma retrospectiva do que foi este em 2023, ver o que correu bem, o que correu mal, o que pode melhorar, o que provavelmente vai acontecer em 2024. Não sei se vamos fazer uma previsão, não acho que não vamos ser maias, mas pelo menos a retrospectiva teremos aqui de certeza, e então esperamos obviamente que este 2023 também tenha corrido do melhor para vocês. Já só nos encontramos para o ano, por isso desejar a todos os nossos ouvintes, e a ti Maria João também, e a ti Francisco já agora, umas ótimas entradas para 2024, que entrem neste caso com o pé direito, e que para o ano não haja tanta confusão como a que tivemos em 2023. É isso, até para a semana, e que tenham um ótimo 2024, umas ótimas saídas de 2023, umas ótimas entradas de 2024 e mais que isso, um ótimo ano 2024 que nos traga finalmente o aguardado regresso à normalidade total e completa.